Saudações, meus queridos. Sou Cryan, do Serviço Magnético. Há aqui um discernimento. Encontro-me entre um grupo muito eclético, que tem opiniões diversas em relação a isto estar realmente a ocorrer ou não. E o Espírito honra a humanidade ao ponto de permitir todas as coisas de os humanos e para os humanos. Tudo aquilo que é destinado aos humanos tem origem nos próprios seres humanos. Todas as invenções, toda a informação espiritual sempre chegou através dos humanos. Os muitos livros que foram escritos, alguns dos quais escrituras sagradas, chegaram através de humanos. Aquilo a que vocês chamam a palavra de Deus chegou-vos através de humanos. Como tal, este processo que vem aqui agora é difícil para alguns compreender. E já perguntamos antes, onde é que fica o Li quando isto acontece? Onde está o Li? E ao longo dos anos, ele aprendeu um processo. Ele está aqui entre nós, mas dá um passo ao lado e cede-nos espaço de tal forma, de uma forma tão clara, tão límpida, que não é ele que está agora a falar, como ele permite que as coisas fluam através de si de uma forma nítida. E, meus queridos, não foi sempre assim. Há algum tempo atrás eu disse-lhe que se eu fizesse o trabalho corretamente, esta fase iria coincidir com a grande mudança e as pessoas iriam ser capazes de ouvir a voz e a mudança na voz e perceber então que o que se passa aqui é real. A realidade de hoje em dia é que a grande mudança chegou e está agora sobre vós de uma forma grandiosa. De tal forma em que cada ser humano que está no planeta, sendo único e diferente de todos os outros, é afetado pela mudança de formas diferentes. E muitos dirão, é muito bonito ouvir tudo isso, mas eu sinto-me muito bem, eu não posso dizer que se sinta uma grande mudança, uma grande diferença. E, no entanto, se calhar daqui a um mês, se voltassem a falar com essa pessoa, ela poderá estar completamente de joelhos perante as grandes mudanças que, entretanto, ocorreram nas suas vidas. E, portanto, para algumas pessoas é mais imediato a percepção dessa mudança e outros é mais lenta. Outros nem sequer não se apercebem da mudança em si próprios, mas percebem a mudança nos outros em seu redor. Cada pessoa é única e cada um de vós é o produto daquilo que tem vindo a ser até aqui. E neste grupo em que me encontro, estou a falar com almas antigas, almas muito antigas. E talvez a pessoa mais nova entre vós seja a alma mais antiga aqui presente. E a alma antiga é alguém que tem aquilo a que se chama a essência da sua espiritualidade, a alma da criação, do Criador, que sempre existiu, que sempre esteve aqui, que sempre esteve na Terra em diferentes encarnações ou formas de expressão, vezes se encontra uma após a outra, de tal forma que esta informação reverbera consigo só algo que é verdadeiro. E eu quero dizer algo sobre o Espírito, pois ao revelarmos algumas coisas hoje aqui, esta noite, vamos falar sobre aspectos que têm tudo a ver com a vossa realidade, com a mudança da consciência e a mudança na própria física, as mudanças na Terra, no planeta, as mudanças de paradigma e mudanças para paradigmas que são vastamente mais diferentes do que alguma coisa que mudou muito anteriormente. E agora gostaríamos de expressar e definir algo de uma forma mais sucinta. O Espírito encontra-se naquilo a que podemos chamar de a física normal. A fonte criadora criou os métodos do universo, da galáxia, criou as regras da física. Vocês vivem num parâmetro da física limitado e, como tal, todas as coisas que estão para além da caixa em que vocês têm existido, ou a caixa que vocês conhecem, tudo o que vai para além dessa física vocês estranham, inclusivamente o que se passa com este homem aqui na cadeira. Mas todos têm um atributo comum, todos têm atributos que estão para além dessa caixa, e esse atributo é a ligação espiritual da vossa alma. Vocês podem chamar o eu superior, podem chamar-lhe o que quiser.
Mas desde o começo da humanidade, desde o começo do tempo, quando os seres humanos começaram a estudar aquilo que estava para além dessa sua caixa, eles sentiam essa conexão. Há tantas palavras que vocês podem atribuir a Deus. Algumas delas, sobretudo no caso dos indígenas, essas palavras refletiam a consciência de que Deus não existe fora de vós, mas dentro de vós próprios, dentro daquilo que é tudo o que é ação e movimento, não fora de nada disso. Como tal, essa diferença entre o que está dentro e o que está fora acaba por ser uma coisa só, num estado de entrelaçamento, de emaranhamento, em que vocês têm de usar a vossa liberdade de escolha, o vosso livre-arbítrio para aceder a essa consciência. E foi feito intencionalmente assim, porque a espiritualidade foi formulada dessa forma, em que há que questionarem-se e procurar, buscar, até que por vezes a porta se abre. E quando se abre essa porta, vocês percebem que o que está do outro lado é uma parte diferente de vós. E quando têm essa consciência, quando chegam a essa conclusão, começam a acontecer coisas que vocês não compreendem até então. Começam então a ter a conexão com uma física que transcende a física que conheciam até ali. E o que se passa é que toda a vossa vida começa a mudar. As conexões com os outros, o vosso tempo de vida, a vossa saúde, as sincronicidades, tudo o que vos acontece. E eu gostaria de falar um pouco mais hoje à noite sobre o porquê dessas coisas acontecerem, dar-vos a ideia, os ABCs de porquê que as coisas são assim. E talvez não gostem da mensagem porque vai ser bastante técnica e bastante lógica, mas todas as coisas que eu vos ensino, meus queridos seres humanos, tudo aquilo que é espiritual contém aquilo a que nós chamamos também de a lógica espiritual. Deus não se encontra apegado a um parâmetro cronológico, não tem relógios como vós. Vocês têm um passado como um portal que atravessam aquilo a que vocês chamam também o que fica antes do momento presente. É como uma porta que passa e depois da outra. Assim como têm um futuro que é uma porta fechada com potenciais que não conhecem, uma porta para a qual avançam. Portanto, vocês nunca têm as portas em simultâneos na vossa realidade, são sempre portas separadas porque são portas lineares. O relógio vai tocando ponteiro a ponteiro, tocando cada segundo, e vocês observam o tempo a passar de forma linear. Mas a fonte criadora não tem relógios, não vê o tempo de forma linear. E vocês já sabem que a vossa sabedoria indica-vos que a melhor coisa a fazer é estar presente no momento do agora, em cada agora. E é estar nessa consciência de estar no presente, no passado, no presente e no futuro, sabendo de que tudo isso se encontra num círculo. E é um círculo que existe a um nível multidimensional, e uma alma que se conecta com o outro lado consegue percepcionar aquilo que está para vir, porque compreende o que está em seu redor, nesse círculo. E à medida que vocês se tornam mais multidimensionais, tudo aquilo que é a vossa realidade, tal como a conheciam, linear, começa então a mudar. E as pessoas vão então olhar para vocês e dizer: como é que vocês conseguiram fazer isso? Como é que conseguiram este ou aquele objetivo? E talvez a única resposta que tenham para lhes dar é dizer que se conectaram à fonte e que assim conseguiram aceder ao que precisavam. E se for essa a resposta que têm para dar, então eu gostaria de dizer-vos que essa é a resposta correta. Será que é preciso explicar o funcionamento do motor de combustão interna para poderem utilizar o vosso carro? E a resposta é não. Simplesmente dão a chave e põem-se a caminho. E aquilo que eu vos digo é que nesta grande mudança com estes novos paradigmas, está na altura então de pararem de questionar-se dos comos e os ses, pararem com a questão académica e pararem com tudo aquilo que vos detém e que vos trava, que não vos permite transcender aquilo que são os vossos paradigmas, só porque não compreendem como cada coisa funciona. E em vez disso, por que não, neste momento, simplesmente permitirem-se conectar-se e avançar, arrancar com esse carro? Porque a explicação vai vir com o tempo, vocês vão acabar por compreender, como compreendem sempre tudo isso, mas neste novo paradigma a alma antiga vai ser realmente convidada a transcender essas perguntas e pegar na mão intuitiva do Criador, alma antiga, pegando então nessa mão e fazendo coisas que não compreendem porque as fazem. E trata-se de algo corajoso, porque é mais do que algo que está no modo de sobrevivência.
é uma energia de um novo paradigma que está para além daquilo que é a caixa de sobrevivência, um paradigma que eventualmente vos irá testemunhar como uma humanidade que ultrapassou a guerra e que percebe que tudo isso é bárbaro. E neste momento já começaram então nesse processo de deixar os momentos de guerra para trás de vós, um dia vão olhar para trás e ver a barbárie. E já começou essa fase de paz. E dependendo daquilo que é a energia da vossa caixa, vai ser isso que vai determinar aquilo que vai acontecer de seguida para cada um de vós. Eu estou a falar, a dirigir-me àqueles que são xamãs nesta sala. Todos os homens que estão aqui agora já foram mães, e todas as mulheres que são mães agora aqui também já foram guerreiros nos campos de batalha. E se eu vos perguntasse se dentro de vós, bem profundamente dentro de vós, neste momento, será que vocês sentem a sabedoria que têm, que está muito para além dos vossos anos de vida? E qualquer um de vós nesta sala diria que sim, que sentem que sim, que têm essa sabedoria. E se perguntarem a alguém que acabou de chegar ao planeta, um jovem que esteja aqui nesta sala, e não há almas jovens aqui nesta sala, mas imaginem que estava aqui alguém que esta é a primeira vida, que não é o caso com nenhum de vós aqui, mas se falassem com alguém que acabou de chegar ao planeta, se ouvissem essa pergunta e se vocês dissessem sente essa sabedoria de alma antiga dentro de si, a pessoa iria dizer não percebo o que é que está a dizer, porque não seria um conhecimento intuitivo. Essas pessoas estão então a começar a acumular sabedoria. E para vocês que são almas antigas, vocês já atingiram esse conhecimento há muito tempo e por isso reconhecem ao nível da alma que isto é real aqui. E se vocês conseguem responder a essa questão, se isto é real ou não, como sim, que sentem que sim, então o que eu sugiro é que vocês se recolham e estejam a sós com essa informação, conectando-se de forma direta a este outro lado do véu, porque não é preciso estarem a evangelizar os vizinhos e a dar livros e a falar daquilo que descobriram, porque basta vocês estarem nessa conexão e basta serem quem são. Não tem a ver com aquilo que vocês fazem, mas com aquilo que são. Tem tudo a ver com esta nova postura, esta nova forma de estar no mundo, ser em vez de fazer. E eu logo vou falar um pouco mais sobre isto. E assim é. Saudações novamente, meus queridos. Nas últimas canalizações, temos estado a falar convosco acerca daquilo que é a consciência ao nível da física, e isso tem tudo a ver com a multidimensionalidade daquilo que vocês são, a vossa estrutura celular, a vossa consciência e a forma como vocês estão a mover-se, a passar de um paradigma para o outro, de uma realidade para outra. Como tal, nós gostaríamos de sublinhar tudo isso hoje aqui, mais uma vez, explicando que esta canalização não tem tanto a ver com física como tem a ver com a consciência e com aquilo que está para vir para cada um de vós. E mais uma vez eu peço que vocês reajustem os vossos filtros em relação àquilo que é a vossa realidade aqui nesta sala, pois esta é uma mensagem do Espírito, uma mensagem benevolente, uma mensagem lindíssima, que vem diretamente da fonte criadora, que vos adora. A fonte criadora tem uma consciência mais elevada, por assim dizer, mais elevada do que qualquer outra coisa que vocês consigam sequer conceber, e no qual não existe espaço sequer para qualquer tipo de escuridão, no qual é o amor que reina, assim como também é para vós a emoção mais importante, o amor. É também a emoção mais importante para Deus. Não há outra energia mais elevada, nada que ultrapasse, nada que esteja para além do amor. É algo prevalente, tanto ao nível da física, do universo, de tudo. E há de chegar o dia em que a ciência vai conseguir até compreender o que é resultados benevolentes em cada experiência que levarem a cabo, em que a física e a consciência irá explicar o resultado de cada experiência e sentirão essa benevolência antes mesmo de começarem com os testes ou os exames que fizerem.
E nessa altura então a física irá quantificar e qualificar algo que conhecem e que sabem que existe, e deixará a mágica então algo que suspeitam que talvez possa existir, e tudo isso está para vir. E já falamos noutras canalizações, sobretudo nas últimas 3 canalizações que foram traduzidas. Gostaríamos então de repetir essa informação sem interrupções para a tradução, e gostaríamos de repetir a informação então. Gostaríamos de dar a informação seguida, sem paragens para a tradução. E portanto vamos sublinhar aquilo que foi dito nas últimas canalizações. Gostaríamos de falar sobre um dos vossos cientistas mais uma vez, Einstein. Einstein conseguiu ter alguns pontos de vista muito distintos de outros físicos ao longo da sua carreira, e sobretudo nos últimos anos da sua vida. Ele era bastante mais empírico do que muitos dos seus colegas, e no entanto eu posso dizer-vos que este foi o homem que começou aquilo que é a física quântica. Foi o primeiro físico quântico, porque aquilo que ele conseguiu fazer foi mostrar-vos que algo que vocês suspeitavam ser absolutamente constante e empírico, imutável, na verdade podia ser mudado. Era algo mais maleável do que julgavam. Como tal, até na física, sobretudo naquilo que vocês chamam de realidade, há certas coisas que têm comportamentos constantes, que não mudam, porque senão não conseguiriam construir a vossa realidade como ela existe. Até que surgiu então Einstein e conseguiu então mostrar-vos que uma das coisas mais constantes, mais estáveis, nas quais vocês acreditam ao nível do planeta, ele veio provar que esse fator era mutável. Quando Einstein conseguiu provar que a sua teoria da realidade era válida, ele conseguiu provar então que o tempo, algo tão empírico, tão constante do vosso ponto de vista, que vocês conseguem medir ao ponto de ir até ao nanosegundo, sendo que já conseguiram até subdividir o tempo e medi-lo e compreender a sua precisão de tal forma que conseguem ir ao nanosegundo, porque é algo de tão constante que nunca muda. E, no entanto, segundo Einstein, conseguiam mudar o tempo. Segundo aquilo que ele apresentou, e que eu vou falar um pouco sobre isso aqui, como sendo parte de vós, o que ele postulou foi que se um homem entrasse numa nave espacial e viajasse à velocidade da luz, e se ficasse talvez um ano à velocidade da luz, voltando ao planeta então, um ano depois, esse homem estaria então um ano mais velho, mas no entanto o planeta estaria mais envelhecido do que ele. Como tal, ele ao viajar muito depressa, ele teria abrandado o seu tempo em relação ao ponto de partida. A relatividade estaria então em relação ao ponto de partida e o de chegada. Claro que ele não ia saber dessa diferença até ele ter partido para essa viagem e voltado à Terra. E isso reescreveu toda a ideia de algo que vocês achavam que era imutável e que de repente perceberam que era realmente variável. E gostaria de pausar aqui, pois isso trata-se de física quântica, reescrevendo então aquilo que vocês acham que até então é imutável. E voltando então à relação da velocidade da luz e a relação que tem com o tempo, em 3 dimensões, dentro daquilo que é o vosso processo do vosso raciocínio, ou até mesmo o raciocínio quadridimensional, vocês tendem a linearizar todas as coisas. E tem de ser assim, porque as coisas têm de fazer sentido para o ser humano. Como tal, a velocidade, para todos vós, é definida segundo a quantidade de tempo, a duração entre um ponto A e um ponto B. Se estiverem a viajar a alta velocidade num carro, se viajarem mais depressa, a distância é mais curta do ponto A ao B. Quanto mais depressa, mais curta a duração da viagem. E sempre que vocês falam de velocidade, então, estão a mencionar essa velocidade de uma forma linear. E então, eu gostaria de dar-vos uma ideia do que é a lógica transversal. Será que vocês conseguem andar mais depressa num círculo? A resposta é sim, e não pensem sequer na força
centrífuga, porque nem sequer isso está bem definido, segundo a física, mas imaginem que iam estar a fazer essa viagem cada vez mais rápida em círculos. Será que isso era possível também de abreviar essa distância? E claro que sim. Então imaginem que estão a viajar muito depressa num círculo. Se conseguirem imaginar isso nas vossas mentes, imaginem que estão a reduzir o círculo. Ele é cada vez mais pequeno, cada vez mais pequeno, cada vez mais pequeno, até que o círculo se torna uma célula do vosso corpo. Já ouviram falar no termo de vibrar a um nível mais elevado? A vibração, então, aos vossos olhos trata-se de um movimento de oscilação, um movimento para trás e para a frente, mas na verdade não é disso que se trata, trata-se de um círculo. Vocês vão vibrando no círculo e nesta energia em que vocês se tornam mais multidimensionais, a vossa estrutura celular está a acelerar. Estão a começar a perceber onde eu quero chegar? Então o que é que aconteceria se a vossa estrutura celular começasse a acelerar de uma forma muito mais intensa, mais rápida do que ou de outra pessoa ao pé de vós? Então, segundo a teoria da relatividade, na sua forma mais pura, ignorando algumas das limitações da velocidade que Einstein julgava haverem, então conseguem compreender como é que seria possível abrandarem o vosso relógio, enquanto todas as pessoas em vosso redor estariam na mesma a avançar de uma forma mais acelerada. O resultado seria então que vocês teriam uma vida muito mais longa. E eu acabei de vos dar as razões quânticas pelas quais uma pessoa, uma alma que vibre de uma forma mais elevada vive mais anos. É porque ao fazê-lo vocês mudam o tempo através da vossa consciência. E eu expliquei isto de forma a que vocês possam correlacionar aquilo que já é o vosso entendimento com aquilo que é a física, para que não se trate apenas de coisas metafísicas, etéricas, pois Einstein deu-vos uma ideia concreta de como funciona tudo isto que vocês estão a fazer a nível celular. E eu vou dizer-vos algo que nunca foi revelado antes. Eu nunca vos dei esta informação anteriormente. Algo que vai surgir no planeta, vai ser conhecido dentro em breve. Os inventores estão a começar a funcionar dentro de uma realidade multidimensional, mesmo que não a consigam identificar como tal. Estão a começar a utilizar alguns dos princípios que são multidimensionais. Então vou dar-vos a ideia de um paradigma que vocês estão acostumados. Vocês acham que tudo o que funciona, que seja mecânico, tem de necessariamente funcionar a partir de uma fonte de combustível? Ou seja, tem que haver sempre um combustível. Tem que haver fogo, tem que haver combustão, ou tem que haver vapor, tem que haver sempre alguma forma de lume, por exemplo, lume, luz, fogo. E tudo tem a ver sempre com os elementos que existem no planeta, que ao fim e ao cabo são o combustível daquilo que são as vossas criações. E vocês estão a começar a ficar muito eficientes na forma como utilizam esse fogo original, primordial. E claro que estou a falar de uma forma metafórica, mas em tudo o que constroem vocês têm que ter um combustível. E como tal, o que eu estou a tentar dizer é que em 3D vocês têm sempre que recorrer a uma forma de energia para criar aquilo que depois funciona. Há sempre que ter algo energético para começar o movimento, e esse é o paradigma das 3 dimensões. Algo tem de começar a partir de algo concreto diante de vós, para que possam então modificar esse material em algo que vocês queiram criar. E tal como eu digo, vocês estão a ficar muito bons em tudo isso, muito sofisticados. Então, no que toca à energia quântica, que não é linear, então, e se eu vos dissesse que, nesse caso, energia quântica, se eu vos dissesse que não haveria a necessidade de haver uma fonte de combustível, isso não seria correto, pois existe de facto a necessidade de haver uma fonte de energia, mas não de forma que vocês pensam em termos de combustível. E essa fórmula que os físicos quânticos e os inventores vão saber é que para haver energia quântica utilizável, para que se possam inventar as coisas, tem de se recorrer então a uma fonte quântica também. É impossível criar energia quântica ou construir seja o que for
recorrendo ao quântico sem que se recorra a uma fonte de energia que seja também quântica. E eu vou definir um pouco melhor o que queremos dizer com quântico. Quando dizemos quântico, queremos dizer multidimensional. A palavra quântica já transcendeu aquilo que foi a sua definição original na física. Estamos a utilizar a palavra de uma forma mais livre, querendo dizer com ela, então, multidimensionalidade. E a energia multidimensional criada neste planeta tem sempre de ter uma origem multidimensional. Os físicos vão-lhe chamar uma energia que empurra e puxa em simultâneo, pois quando perceberem a dinâmica da multidimensionalidade, vão então compreender que existe de facto esse puxar e empurrar de energia. Do ponto de vista da linearidade, o que se passa é que os combustíveis simplesmente funcionam de forma linear, em que existe uma fonte de energia que, consequentemente, proporciona uma ação. E neste caso, a nível quântico, há um puxar e esticar. E vocês já tiveram uma ideia do que é que se passa de energia quântica ao criar um motor de corrente alterna? E se houver um engenheiro aqui nesta sala, vocês vão sorrir porque sabem do que estou a falar. Vocês sabem que a corrente alterna tem parte desse princípio do empurrar e puxar. E Nikola Tesla sabia disto. E soube disto antes do seu tempo. E uma energia quântica precisa realmente de uma fonte quântica. Ele veio à frente do seu tempo. E antes de passarmos à informação seguinte, o que é que vocês acham que seria a fonte da energia quântica? Vocês sabiam que existem biólogos quânticos? Se existem biólogos quânticos, então vocês deveriam aí ter uma pista de como é a vossa biologia. Então, e se a vossa biologia for quântica também? Existem fontes quânticas um pouco por todo o planeta. Algumas das maiores fontes de energia neste planeta estão simplesmente a funcionar 24 horas, 7 dias por semana, simplesmente a funcionar e a ajudar-vos a manter a vossa realidade todos os dias, e vocês não estão a recorrer a isso. O magnetismo, a gravidade, a luz é quântica. Há muitas outras fontes de energia quântica e é nestes três aspectos, sobretudo, que vocês têm a energia multidimensional. Sendo que o quarto aspecto que pode fornecer energia a estas invenções quânticas são vós próprios, pois se vocês têm dentro de vós essa quanticidade, então a fonte que existe dentro do vosso ADN pode também ser uma fonte dessas invenções quânticas, e tem sido graças a isto, a existir dentro de vós essa quanticidade, que vocês têm estado a vibrar de uma forma mais rápida e acelerada, mais elevada, de tal forma que se vocês vibrarem de tal forma que vocês consigam integrar essa energia dentro de vós com a fonte criadora, o que é que acham que acontece dentro de vós? O vosso ADN começa a funcionar de uma forma tão eficaz que vocês passam dos 44, 55 anos de idade, 80 e tais anos de idade, de uma forma acelerada, e vivem vidas mais longas. E isto explica aquilo que acontecia com os mestres que andaram neste planeta e que, às vezes, com mais de 80 anos, conseguiam aceder à energia quântica e conseguir conceber verdadeiros milagres, conseguiam manifestar do nada, conseguiam fazê-lo porque eram unos com aquilo que era a matéria em seu redor, através da vibração acelerada e elevada do seu ADN. O motor quântico já existe dentro de vós, e isso explica o porquê de esta nova energia e o campo magnético estar então capaz agora de vos permitir avançar, ir muito para além daquilo que têm explorado até aqui. O motor quântico que existe dentro da vossa biologia consegue então produzir pensamentos quânticos também, pensamentos mais elevados, invenções mais elevadas e aceleradas, porque vocês começam a pensar fora da caixa 3D. E muitos de vós vão viver muito para além daquilo que é a longevidade da vossa família, e há de chegar a uma altura em que a humanidade vai conseguir observar que algumas pessoas estão a viver muito mais do que a restante população, e nesse momento então vão ter algumas pessoas a achar que vocês estão a recorrer a algum tipo de magia ou de algo de
de estranho, quando na verdade o que vocês estão a fazer é recorrer ao amor de Deus que sempre existiu dentro de vós. Este é apenas alguns dos aspectos que gostaríamos de partilhar convosco, mas se pudesse sintetizar esta parte da mensagem em algumas palavras, eu diria que se resume tudo no seguinte: é que tudo aquilo que vocês queiram realmente conseguir nas vossas vidas, vocês podem conseguir usando então o motor quântico que existe dentro de vós, que está apenas à espera de ser posto a funcionar. E a consciência do pensamento, a emoção, as emoções como o amor, a benevolência, a compaixão, são então os catalisadores do motor quântico. Querem que eu repita essa informação? Vou dizer novamente: os atributos como o amor, a compaixão e a benevolência são os catalisadores para que comece a trabalhar o motor quântico. É isso que é o catalisador. Por outro lado, é o medo que trava esse motor. Este motor é o que cria este ser humano a vibrar de uma forma mais elevada. Exatamente como disse Einstein, vocês acabam por transcender aquilo que são alguns dos atributos da física, tal como a conhecem, à medida que vocês começam a vibrar de uma forma mais elevada. E vocês sabiam que as doenças são apenas consequência de uma vibração mais densa, mais baixa? Sabiam que se a vossa estrutura celular vibrar de uma forma mais elevada, tudo o que for mais pesado do que essa vibração acaba por não permanecer no vosso corpo? As doenças não conseguem viver em vós, se vocês elevarem a vossa vibração. Eu estou a falar de física, a física da consciência. E é interessante, não é, que de todas as invenções que vão surgir nas próximas décadas, de todas as coisas quânticas que vão começar a surgir, aquela que vocês vão utilizar primeiro é precisamente aquela que existe já dentro de vós. Porque vocês vão ter que dar início a esse motor e fazê-lo trabalhar antes das outras poderem vir. São coisas que vão surgir de pensamento de alta consciência. E essas coisas, então, será aquilo que vai começar a criar os enneagramas, as coisas que se vão plasmar com a forma daquilo que é a fonte criadora, que vos permite então aceder a uma física que transcende a física linear. E as invenções existem dentro de vós, à espera de ser ligadas e começadas pela fonte criadora que vos criou. Eu gostaria de vos deixar aqui algumas ideias para ponderarem. Gostaria de vos deixar uma ideia daquilo que é uma fonte quântica que existe um pouco por todo o planeta. Tal como Einstein vos mostrou, vocês podem mudar o planeta, o tempo. Algo básico, algo que foi mais do que provado. E gostaria de vos dizer então algo mais. Na física verdadeira, não a física 3D, a física limitada, mas na verdadeira física, tudo pode ser mudado. Tudo é mutável. Trata-se de um sistema lindíssimo, variável, mutável, que vocês podem mudar em todos os parâmetros. E quando vocês aprenderem do que se trata e de como fazê-lo, como utilizá-lo, e quando vocês desenvolverem então as invenções, as máquinas, se é que se pode chamar de máquinas, vocês, quando tiverem então essa tecnologia, vocês vão então ter outras revelações. Vão perceber então que essas máquinas podem até ser parcialmente biológicas, mas não vou adiantar muito sobre este tema. Mas eis o que queria realmente dizer-vos. O que é que os físicos dizem acerca do que se sabe acerca da matéria? Dizem-vos que a matéria é sobretudo constituída por espaço. Trata-se de algo vazio. E vou dar-vos dois exemplos que se encontram fora da vossa caixa, da vossa física limitada. Imaginem uma pedra. E essa pedra tem um determinado peso, tem uma determinada massa. E esse peso dessa pedra é constante, pois isso seria sempre imutável. Uma pedra é uma pedra. E se eu vos dissesse que, na verdade, poderiam mudar esse peso dessa pedra? Imaginem que vocês penetravam nessa pedra a nível atómico e iriam verificar que dentro dessa pedra há sobretudo espaço. Ou seja, há espaço também para mudar a densidade dessa pedra e aquilo que a torna uma pedra. E eu pergunto-vos, o que é o chumbo e o ouro? Qual é a diferença Qual é a diferença, por exemplo, entre o basalto e uma esponja? E vocês pensam, a resposta está na densidade.
Como tal, se vocês conseguirem atomicamente, molecularmente mudar a densidade de uma pedra, então vocês podem mudar o peso dessa pedra. E se a pedra é sobretudo constituída por espaço, então há muita coisa que podem fazer em termos de mudar a sua densidade. E por falar nisso, o Tesla fez precisamente isso. E já agora revelo também que o Tesla reencarnou novamente na Terra. E isto ocorre então à humanidade quando lidam com a energia quântica. Quando vocês começam a trabalhar com essa energia, percebem que podem mudar as regras a nível quântico, conseguem mudar até a densidade da pedra, conseguem até torná-la um objeto sem massa, podem fazer a pedra flutuar. Meus queridos, trata-se simplesmente de física variável, que dentro da caixa que conheciam até aqui, vocês julgam ser imutável. Vocês não pensavam que também era possível mudar o tempo, pois não? E isso já descobriram que podiam fazer ainda nos anos 40. Tudo isto vai acontecer e imaginem por alguns momentos que vocês conseguiam mudar o peso das coisas. Imaginem que conseguiam fazê-lo de uma forma fácil através de uma fonte quântica, não sendo necessário uma grande fonte de energia para o conseguir. Que fonte de energia conseguiriam utilizar para mudar a densidade da matéria? Voltando à página. Imaginem-se então diante de algo que eu gostaria que vocês fizessem de forma figurativa. Neste exemplo que vos vou dar. Gostaria que fingissem que estavam diante de um ímã muito poderoso. É mais do que um ímã. É um par de ímãs, um que é positivo e outro é negativo. Um daqueles ímãs especiais que é tão forte que é muito difícil de separar ambos os ímãs, porque tem os polos positivos e negativos muito alinhados e, como tal, ele está muito bem pegado um ao outro. E são os dois pequenos ímãs, muito pequeninos. Dois ímãs pequenos, mas muito bem agarrados um ao outro. Muito fortes, densos, com propriedades de magnetismo muito especiais, os mais densos que já se conheceram no planeta, com maior magnetismo. E então é-vos dada a tarefa de separar esses dois ímãs, e vocês começam então a tentar separá-los. Agarram nos ímãs, puxam de um lado para o outro, até que começam a perceber que vai ser difícil separar aqueles dois ímãs. E então acabam por fazer toda a força que conseguirem. Colocam-se de pernas abertas, com braços arqueados, cada mão a agarrar cada ponta de cada um dos ímãs, e vocês fazem toda a força que têm. E é difícil, não conseguem separar aqueles dois ímãs que estão apegados um ao outro por um magnetismo tão forte. E vocês sabem que se talvez conseguissem torcer um pouco os ímãs, talvez conseguissem separar, mas depois se conseguissem separá-los sem entalar o dedo entre os ímãs, porque isso também podia trilhar-vos os dedos. Entretanto, vocês já estão a tentar pensar como é que podem separar os ímãs, e estão a suar e estão a despender energia a tentar separar aqueles ímãs, e estão a pensar em todas as ideias que vos ocorra para poder separar aqueles dois ímãs, e não estão a conseguir. Então imaginem o que é tirar uma fotografia esse momento no tempo em que estão nesse estado. Imaginem então qual é a fotografia que vocês teriam de vós próprios, de pernas abertas, braços abertos, a suar e vermelhos de tanto fazer força. Imaginem que estão a ver essa imagem. E imaginem que eventualmente esse ímã conseguia separar-se. Se conseguiam finalmente separar os dois ímãs com toda a força humana que vocês conseguiriam exercer naquele momento. E eu gostaria que vocês tivessem essa ideia, dessa imagem parada, dessa fotografia de vós nessa postura, porque a máquina fotográfica é 3D nesse caso. Imaginem que vocês estão simplesmente nesse momento, congelados, simplesmente a tentar fazer algo que só vos pode cansar. E se vocês estiverem a fazer isso durante muito tempo, e se estivessem parados nessa imagem, simplesmente a tentar separar os ímãs, eventualmente vocês iam precisar de se alimentar, iam precisar de restabelecer a vossa fonte de energia. E se fosse uma questão de sobrevivência, imaginem que a vossa vida dependia de conseguirem
separar esses ímãs. Então, nesse caso, vocês ainda iam ter a acrescentar esse problema, a ansiedade, o stress, iam ter que comer mais ainda para suplementar esse stress. E por mais que tentassem, não conseguiam separar aqueles dois ímãs. Então, e qual é a força que funciona a 24 horas, 7 dias por semana? Imaginem então estarem ali a tentar separar os ímãs, cansadíssimos, e vocês poderiam estar ali até a vossa morte, e aquela força estaria sempre ali, fortíssima, e sem necessidade de recorrer a mais energia, simplesmente ali, eternamente, os dois ímãs agarrados um ao outro. Então, qual é a explicação para isto? Como é que vocês precisaram de se alimentar, tiveram que exercer tanta energia e, no entanto, aqueles dois ímãs estavam ali colados, sem precisar de mais energia viesse de onde viesse, simplesmente colados pelo magnetismo? Então, esta é a chave daquilo que eu estou a definir como objetos sem massa. Vocês vão descobrir isso a partir de uma fonte quântica. E essa fonte de energia quântica será o magnetismo, pois os ímãs vão buscar a sua energia a uma fonte quântica que parece não existir no planeta. E, no entanto, está um pouco por todo lado. Faz parte até do éter e de tudo o que é a heliosfera, até do Sol. Existe então um pouco por todo o lado. Existe até no étos entre as moléculas, entre os átomos, e vem de uma fonte que não conseguem explicar porque não é linear. E quantos físicos é que tentaram perceber qual era o poder dos ímãs, embora consigam utilizar o magnetismo? Vocês não percebem de onde vem essa fonte de energia. E por mais que tentem fazer toda a força que têm para tentar separar os ímãs, vocês vão ter que recorrer a várias fontes de energia e os ímãs não. E eles não se vão aborrecer de estar ali colados um ao outro sem precisar de restabelecer e reabastecer de energia. E então eu digo bem-vindos ao futuro, porque há muita coisa que está agora aqui ao vosso dispor, muito para além daquilo que são as vossas fontes de energia 3D. E essa vai ser a nova fronteira, quando vocês vão conseguirem aceder a esta tecnologia sem que as queiram transformar em armas, então vão estar nesse estado de alta consciência, e isso está para vir. E eu não quero dar mais informação hoje, queria apenas dar-vos alguns exemplos daquilo que é possível através de uma consciência elevada. E dar-vos uma ideia de aquilo que é o caminho e aquilo que está diante de vós. Algo que está prestes a abrir-se no vosso caminho, trazendo-vos a benevolência que merecem. E estas coisas não vão ser reveladas completamente enquanto a Terra estiver nesse estado atual de desequilíbrio. Estas coisas vão contribuir para uma Terra mais equilibrada. E há de chegar uma fase neste planeta em que ninguém vai estar a morrer e a matar-se uns aos outros, e quando vocês começarem a ver isso, isso vai ser então o que vai abrir as novas fronteiras da física. Tal como um ímã que está apegado ao outro eternamente, também essa fonte será eterna naquilo que é a fonte de alimentos, de água, de tudo aquilo que vocês precisam. E de mais coisas que vocês nem sequer imaginam. E por hoje é tudo. Vocês são aqueles que são os pioneiros, os que estão na vanguarda de tudo isto. Vocês... Isto já passou, já aconteceu em muitos planetas, um após o outro, e vocês dizem: Crane, isto vai acontecer no vosso tempo de vida, no meu tempo de vida? E eu digo: claro, claro que sim. Vocês podem ter um aspecto diferente. Podem ser corpos diferentes, mas vocês vão estar vivos, porque vocês vão querer estar aqui para testemunhar tudo isso. Porque vocês são almas antigas. Vocês pagaram para estar aqui, com vidas após vidas, de trabalho, de trabalharem na luz, meus queridos. E chegou a altura de receberem de volta aquilo que a luz tem para vos dar também. E assim é.